esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Este é o meu Filho amado, escutai-o. Amados irmãos e irmãs presentes nesta igreja matriz de Santa Luzia em Alpendava, você que medita conosco a palavra de Deus através do nosso canal no YouTube, você que celebra com a gente através da Rádio Liberdade FM, nós estamos hoje celebrando esta liturgia do segundo domingo do tempo da Quaresma e dando abertura a este mês de março, que é todo ele dedicado de maneira tão especial a São José, homem, como eu dizia no início da Eucaristia, homem do silêncio, da entrega, do serviço, da oração. De São José nós temos muito a aprender. E que divina providência que hoje, com as leituras que nós ouvimos, a igreja nos coloque para abrir o mês desse homem, que os evangelhos não registram sequer uma palavra que tenha saído da boca dele. São José não respondia com discurso, respondia com a vida. Todas as vezes que o anjo do Senhor fala com São José: Não temas em receber Maria como tua esposa, São José se levanta e faz conforme o anjo anunciou. Pega a mãe e o menino, vai para o Egito, Herodes vai procurar matá-lo. São José não bate boca, ele levanta e obedece. Volta para tua casa, porque os que procuravam matar o menino já morreram. Toma, São José, a mãe e o menino e volta para Nazaré. São José nos ensina que para fazer o que Deus pede, é preciso ouvir o que Deus diz. Tanto a primeira leitura, tirada do livro do Gênesis, o chamado do pai Abraão, como a segunda leitura, tirada da carta de São Paulo Apóstolo, nos falam sobre este chamado. Deus sempre chama. Chamou Abraão, chamou São José, chamou a Virgem Maria, chamou Santa Luzia, chamou os santos,
chamou você, chamou a mim. Deus, Ele nos chama e nos chama para algo muito grande. Diz a segunda leitura, Ele nos chama para uma vocação santa. Deus nos chama para sermos parecidos com Ele. Sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Sejam misericordiosos, como é misericordioso o vosso Pai Celeste. Deus nos chama para vivermos em comunhão com Ele. E todos os domingos, e também todos os dias, a igreja, ao celebrar a Eucaristia, ela nos faz esse convite. O mesmo convite que fez Jesus para São Pedro, Santiago e São João, de subir com ele o Monte Tabor, para vermos a sua transfiguração. E nós somos chamados a ter esse mesmo assombro, a ter esse mesmo desejo que teve São Pedro, de quando recebermos Jesus na Eucaristia, ouvirmos a sua palavra, olharmos para Ele e dizer: Senhor, é bom estar aqui, é bom estar na Tua presença, é bom Te ouvir. Mas Jesus nos recorda que nem só de Monte Tabor vive o cristão. Terminado o momento da transfiguração, nós todos descemos da montanha e vamos para a nossa casa, levar aos outros aquilo que nós aqui experimentamos, levar para os demais a graça desse encontro, que tem o poder também de transfigurar a nossa vida. Jesus, Ele se transfigura diante dos seus apóstolos. O que é transfigurar? Nós muitas vezes confundimos transfigurar com transformar. Transformar significa uma coisa não é e eu modifico e ela se torna. Transfigurar não é isso. Transfigurar significa revelar aquilo que você é no mais profundo do seu ser. Jesus, sabendo que os seus apóstolos iriam sofrer pela imagem da cruz, antes de sofrer a paixão, mostra para eles quem de fato eu sou. Recordemos aí de quando Jesus pergunta aos apóstolos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Há uns dizem que o Senhor é João Batista, outros que o Senhor é Elias, alguns dos profetas. São Pedro dirá: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Hoje não é um apóstolo quem diz quem é Jesus, é o próprio Pai. O Pai eterno faz ouvir a sua voz e diz: este que vocês olham como pregador, como aquele que opera milagres, como o filho do carpinteiro, o filho de Maria, este que vocês verão arrebentado numa cruz, ele é na verdade o meu filho amado. Isso é lindo. É lindo porque falar que Jesus é o Filho amado é dizer tudo sobre Ele, mas é dizer também muito sobre cada um de nós. Nós cantávamos no canto de abertura da missa de hoje: caminhemos para as fontes, justamente porque o tempo da Quaresma nos prepara para a noite do Sábado Santo, onde os que não foram batizados recebem o batismo. Nós que já recebemos o batismo, renovamos as nossas promessas, e justamente uma das graças que o batismo faz na nossa vida é nos enxertar no corpo de Cristo, ou seja, tudo aquilo que o Pai diz de Jesus, pelo batismo diz de você também. Hoje é tempo de, diante de Jesus, o Filho amado por excelência, reconhecer que em Cristo, pelo batismo,
você também é filha amada do Pai. Você também é filho amado do Pai. E como filho amado do Pai, eu preciso permitir que, iluminado pela palavra, sustentado pelos sacramentos, esse meu ser filho de Deus se manifeste também para o mundo. Eu dou sempre para as crianças 2 exemplos que para mim ilustra bem o que é a transfiguração. Um deles é a da lagarta, e eu ultimamente tenho namorado uma lagarta lá na secretaria, que se alojou no pé de caju. O bichinho feio, mas é um bichinho resistente. Aquele bichinho esquisito foi roendo, fez um casulo que é cheio de graveto, e andava com aquele graveto, eu não sei nem como, mas está lá. E todo santo dia eu vou lá e olho para ver se já virou o que tinha que virar. Quando nós olhamos para aquela lagarta e vemos aquela aparência meio estranha, nós não sabemos que na verdade aquela lagarta não nasceu para ser lagarta, nasceu para ser borboleta. Quando nós olhamos para nós mesmos, quando nós olhamos para os demais e vemos os pecados que nós temos e os outros também têm, quando vemos os nossos limites e os limites dos outros, nós muitas vezes esquecemos que por debaixo daquela aparência de limite existe um Filho de Deus que um dia vai se manifestar. E todas as vezes que vocês e eu agimos conforme aquilo que nos pede Jesus, todas as vezes que nós agimos com caridade, com perdão, com misericórdia, com bondade, nós estamos tendo momentos de transfiguração. Ou seja, aqueles que veem as nossas boas obras dão glória ao Pai Celeste. A lagarta que somos nós, essa aparência de derrota humana que nós carregamos, ela esconde dentro dela a nossa realidade mais profunda. Quem eu sou? Eu sou filho amado de Deus. Quem você é? Você é filha amada de Deus. A grande mentira do tentador que nós ouvimos na semana passada é fazer com que a gente se esqueça disso. E a palavra de Deus vai nos lembrar todo santo dia: você é filho, você é filha. E uma vez feitos filhos de Deus em Jesus no batismo, nós seremos para sempre filhos dele. Haja vista, nós já ouvimos falar de ex-marido, ex-mulher, ex-patrão, mas vocês nunca viram alguém falar assim: eu sou ex-pai da fulana, eu sou ex-filho do ciclano. Não, uma vez filho, filho para sempre. Não se esqueça disso. Mesmo quando a tua fraqueza parecer falar mais alto, lembre, debaixo da tua fraqueza está aquilo que você realmente é por graça de Deus. Você é filho, você é filha. E tendo um pai tão bom, obedeçamos o que esse pai diz. Esse pai diz: escuta o teu irmão mais velho, que é Jesus. Ele é o filho amado por excelência. E quem se deixa conduzir pela voz dele, descobre a verdade sobre si e transforma também a vida. Se a experiência da lagarta ficou meio esquisita, lembremos aí do segundo exemplo, um caroço de manga. A gente vai lá, chupa, come a manga, chupa o caroço e sobra aquele caroço esquisito, e a gente olha para aquilo e fala: mas isso não serve para nada. A aparência é de um caroço, mas dentro daquele caroço está um pé de manga.
e que à medida em que vai apodrecendo a aparência de caroço, vai se transfigurando numa mangueira que servirá para dar fruto e sombra para os outros. Veja na sua vida, todos nós aqui, a começar de mim, somos tão pecadores, tão cheios de falha. Mas será que ao longo da sua vida você nunca conseguiu produzir sequer um bom fruto? Olha o seu momento de transfiguração. Você nunca conseguiu agir com misericórdia em favor de ninguém? Olha o momento de transfiguração. A transfiguração plena vai ser só na eternidade. Lá a casca não existe mais. Só existirão filhos e filhas de Deus e nos enxergaremos tal e qual nós somos. Por isso eu faço um convite: comece a enxergar nos outros mais o ser filho de Deus do que as falhas que os outros têm, para que você passe menos vergonha na eternidade. Imagine você que olhou a vida inteira para os outros assim: aquela fulana, aquilo ali é uma peste. Meu bem, se pela misericórdia de Deus você e a fulana forem para o céu, e você enxergar naquela fulana a plenitude de filha de Deus, com que cara você vai ficar para ela? Você que chamou ela de peste a vida inteira. Então comece a olhar para essas pessoas e diga: olha, a casca não agrada muito, mas o que me agrada é que por dentro tem um filho e uma filha de Deus. Um filho e uma filha de Deus, chamados a uma vocação santa: ouvir a voz do Filho amado e testemunhar com a vida que nós somos filhos desse Deus que é tão bom. Tempo de Quaresma, mês de São José, peçamos a Ele, o homem do silêncio, juntamente com a Virgem Maria, a mulher da contemplação, que amparados por eles, vocês e eu ouçamos com mais amor a voz do Filho amado na Escritura, para que, evangelizados por Cristo, tomemos consciência de que somos filhos de Deus e passemos a enxergar os outros como aquilo que eles realmente são: filhos e filhas de um Deus que não faz distinção de pessoas. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo,